no canal, galera, chama! Muito tempo sem gravar vídeo pra vocês, de volta aqui, isso mesmo. Como vocês viram aí no título do vídeo, a aula de hoje mas quando eu fizer assim, ó, é para você passar, presta atenção em mim. Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje nós vamos tratar um pouco da Lei 8069 de 1990, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, para o concurso público da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Como vocês viram lá no edital, a banca trouxe os pontos relevantes que vai aparecer na prova, ou seja, ela taxou ali quais artigos vão cair na prova para que você possa filtrar e não estar estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente por completo. A banca traz lá no edital das disposições preliminares, que é do artigo 1º ao artigo 6º, das medidas de proteção do artigo 98 ao 102, da prática do ato infracional, que vai do artigo 103 até o 128, é a parte mais extensa que o edital traz, e das medidas pertinentes aos pais e responsáveis, que é do artigo 129 ao 130. Hoje eu vou tratar com vocês os pontos mais relevantes, que é das medidas preliminares, das medidas de proteção e da prática do ato infracional e as medidas socioeducativas. Vamos lá, produção? Inicialmente a gente deve destacar para vocês que o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no início, no artigo 2º, ele vai falar de quem é criança e de quem é adolescente. O artigo 1º ele vai dizer que esse estatuto ele resguarda os direitos das crianças e dos adolescentes. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Do ponto de vista de vocês, se vocês já estudaram ou não, vocês vão conseguir responder essa pergunta. Quem é criança e quem é adolescente? Eu trouxe duas imagens ilustrativas para dizer que aqui seria a criança e aqui o adolescente. E aí eu te pergunto, criança é de que idade até que idade? E adolescente? E adolescente, de que idade até que idade? Então, essa pergunta vocês vão deixar aqui nos comentários a resposta e vai ver se acertou ou errou. Vamos para o próximo slide. Vamos lá, das disposições preliminares. Essa lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. E aqui no artigo 2º vai nos dizer: considera-se criança para efeitos desta lei a pessoa de até 12 anos de idade incompletos, ou seja, a criança é aquele que tem até 12 anos de idade incompleto. E o que seria 12 anos de idade incompleto? Seria basicamente 11 anos, 11 meses e 29 dias. Isso aí é a criança para efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o adolescente é aquele que tem entre 12 anos de idade e 18 anos de idade incompleto, porque a partir do momento que ele completa 18 anos de idade, ele já é considerado adulto, tá? Para fins penais e para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente. Presta atenção que a banca vai dizer o seguinte, que aquele que tem entre 18 e 21 anos de idade é considerado adolescente. Presta atenção para você não errar essa questão de prova. O parágrafo único ele vai falar o seguinte: em casos expressos em lei, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Aquele que tem entre 18 e 21 anos de idade é considerado criança ou adolescente? Não. Mas em casos específicos poderão sofrer as medidas aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou citar um caso bem rápido para vocês poderem compreender. Seria o caso daquele adolescente que cometeu um ato infracional e ele tem, por exemplo, 17 anos de idade, e a gente sabe que, se vocês não sabem, vocês vão aprender que as medidas socioeducativas, ela tem um prazo máximo estabelecido aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de até 3 anos de internação, ou seja, o prazo máximo é de até 3 anos. Então, digamos que o adolescente cometeu lá o ato infracional com 17 anos e 6 meses. Ele completa 18 anos de idade, mas o judiciário não entende que ele já está no comportamento suficiente para retornar para o convívio em sociedade. Então ele vai ficar dos 17 aos 18, cumprindo mais 6 meses de medida socioeducativa. Ele está com 18 anos de idade, e aí o Estado entende mais uma vez pelo comportamento dele, ele não merece ainda ir para o convívio em sociedade e ser colocado em liberdade. Então ele vai passar mais 6 meses para passar por uma nova reavaliação. E assim sucessivamente até ele ter o comportamento para sair, ou ele completar no máximo os 3 anos, que aí somados a idade, aos 17 anos, somada à maior idade, 18 anos, vai dar no máximo 21 anos de idade, é quando se extingue, ou seja, de qualquer forma vai ter que se extinguir aquela medida socioeducativa, tá? Diante da perda do objeto. Vamos passar aí, produção. O artigo 3º, ele vai falar que a criança ou adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que trata essa lei, assegurando-lhe, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social.
em condições de liberdade e dignidade. Isso aqui é basicamente refletindo os direitos da criança e do adolescente no princípio da dignidade da pessoa humana, de um bom desenvolvimento. Então é o que a lei nos traz aqui, falando sobre o desenvolvimento da criança e do adolescente. O parágrafo único vai dizer que os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizado, condição econômica, ambiente social, região, local de moradia, outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou as comunidades em que vivem. Ou seja, independente de qualquer coisa, todos os direitos garantidos à criança e adolescente devem ser resguardados. O artigo 4º vai falar que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. O que é que a banca vai fazer aí para lhe confundir? Ela vai dizer que é só dever do poder público assegurar com a absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade. Presta atenção que outra pegadinha de concurso é aqui, ó. No meio desses direitos aqui, ó, efetivação dos direitos referentes à vida, à profissionalização, à saúde, à alimentação, a banca vai colocar aqui, ó, a dignidade, ao respeito, ao trabalho. Não, presta atenção, criança e adolescente não podem trabalhar, salvo nos casos previstos aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir dos 14 anos, na condição de menor aprendiz. Então, fica ligado para não cair na pegadinha na casca de banana. O parágrafo único vai falar que, além de todos esses direitos, as crianças e os adolescentes gozam de prioridades. Quais prioridades são essas? Isso aqui é a questão de prova, ó. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Por exemplo, tem lá um atendimento do SAMU, chega no local, tem uma pessoa com um ferimento e uma criança com ferimento. Essa pessoa é adulta. Quem é que deve ser priorizada? A criança ou o adolescente, porque está lá o Estatuto da Criança e do Adolescente. A precedência no atendimento de serviços públicos ou de relevância pública, a preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, a destinação privilegiada de recursos políticos na área relacionada à proteção da infância e juventude. Ou seja, todos esses direitos aqui, todas essas prioridades elencadas aqui, da linha A à linha D, são prioridades que garantem, que compreendem os direitos das crianças e dos adolescentes. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Mais uma questão de banca aí a nível médio. Punido, aqui vai dizer que vai ser punido apenas por ação ou apenas por omissão. Então fica ligado que a banca vai trocar um pelo outro, vai suprimir um desses para tentar pegar você na casca de banana. Mas se você ler aqui os artigos, vocês vão compreender que é tudo muito lógico, é tudo muito lógico. Na interpretação desta lei, leva-se em conta os fins sociais que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então aqui basicamente é isso. Aqui, de acordo com o que a gente já estudou, a gente já pode fazer uma questãozinha aqui para você ver como é que está o seu conhecimento. Pausa o vídeo aí e a gente coloca a tua resposta aí e aí já você volta no vídeo aqui, tá? Voltando aqui para o vídeo, vamos lá. De acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069, analise as afirmativas abaixo, ou seja, só com aquilo que a gente já estudou, do artigo 1º até o artigo 6º. Vamos ver se a gente consegue matar alguma dessas questões? Então, turma, só concluindo aqui, vocês já colocaram a resposta de vocês. Aqui a resposta correta é a letra B, ou seja, apenas o item 1 e 2 estão corretos. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação e exploração. E é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação. Vamos lá, por que a assertiva 3 está errada? Porque fala aqui, ó, não é possível em nenhuma hipótese a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente aos maiores de 18 anos. E não, como a gente viu lá no início, no artigo 2º, parágrafo único, é possível. Entre os 18 e 21 anos de idade é possível sim a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Eu vou adiantar aqui, ó, a gente tem das medidas de proteção, não vai dar tempo de falar porque vai ficar muito extensa a aula, mas basicamente vocês têm que ler aqui, ó, do artigo 98 em diante, que fala das medidas de proteção, também as medidas específicas de proteção, ler o parágrafo único, que é bem extenso. Aqui são as medidas em espécie, aplicáveis aos adolescentes e às crianças. E aqui a gente tem a parte do ato infracional. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, ou seja, tanto o crime quanto a contravenção penal são considerados atos infracionais, tá? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade sujeitos às medidas previstas nessa lei. Que medidas são? Medidas protetivas e os adolescentes medidas socioeducativas, tá? Parágrafo único. Para efeito desta lei deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Presta atenção. Digamos que o adolescente tem 17 anos, 11 meses e 30 dias. Ele está praticando um ato infracional. Ele praticou o ato infracional hoje. Aí, faltando um dia para ele completar 18 anos, ele agora vai responder por aquele ato infracional, vai responder pela época em que ele praticou o fato, ou seja, pela data do fato. Ao ato infracional praticado por criança, corresponde às medidas previstas no artigo 101. Ou seja, criança não se sujeita a medida socioeducativa, apenas medidas protetivas, que são aquelas lá que eu mostrei no artigo 101. Artigo 106 vai falar que nenhuma criança nem adolescente será privado, salvo em causa de flagrante ato infracional ou por ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. A banca gosta muito de trocar a autoridade judiciária competente por autoridade policial. Fica ligado para não cair nessa casca de banana. Aqui é basicamente o que está lá no Código Penal para os adultos imputáveis, e a apreensão de qualquer adolescente no local onde se encontra será unicamente comunicada à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então, pessoal, eu vou estar deixando essa questão aqui para que vocês possam responder e colocar aqui nos comentários qual a resposta. Se você acertar, eu vou estar marcando um likezinho. Se você não acertar, eu vou estar marcando um dislike, mas é de forma constitutiva, para que você aprenda e não erre no dia da prova. Beijo, abraço, fui!